Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini e o vídeo de hoje é para falar sobre Extraordinário da R.J. Palácio. Eu também vou fazer texto para o Extraordinário, então se você prefere ler ao invés de assistir o vídeo, é só conferir o link do livro, o link desse livro que eu vou deixar aqui no box de informações. Como lá no blog eu uso a sinopse do Scooby, aqui para o vídeo eu vou fazer um resumo de como essa história começa. Então o livro ele conta a história do August, que é um garotinho de 10 anos e ele nasceu com uma deformidade facial por conta de uma combinação genética muito rara. Nos primeiros anos de vida, o August passa por uma série de cirurgias e ele acaba reconstruindo certas partes do rosto que foram afetadas por conta dessa deformidade. Ele é alfabetizado em casa e a história de Extraordinário começa quando os pais começam a considerar a possibilidade do August estudar numa escola regular. O August não aceita a ideia de imediato, mas ele conversa com a irmã, conversa com os pais, vai até a escola ainda durante as férias, conhece o diretor, que é o Sr. Busanfa, e alguns alunos, inclusive o antagonista desse livro, é como se fosse o vilão, também é apresentado nesse primeiro encontro e o August decide fazer uma tentativa de ir para a escola regular, contanto que no momento em que ele não se sentir mais à vontade, ele possa desistir e voltar a estudar em casa. Bom, o que eu gostei do livro? Eu gostei muito do fato de o August ser um garoto bem maduro para a idade dele, principalmente porque desde a infância ele precisa lidar com a forma como as pessoas reagem ao vê-lo, tanto das crianças quanto dos adultos. O August, inclusive, ele consegue se colocar no lugar dessas pessoas, se fosse ele um garoto, uma criança com o rosto sem a deformidade, se ele visse alguém como ele é, qual seria a reação dele? Mas ainda assim o ano escolar vai ser muito mais difícil e desafiante de tudo que o August viveu até então. Eu gostei muito porque a autora ela equilibrou, ao mesmo tempo que ela coloca muitas adversidades na vida do August, nessa nova etapa, ela coloca também muitos ensinamentos e muitas coisas boas. Também gostei muito da ambientação que ela dá pro livro. Nas cenas da escola eu realmente consegui sentir esse ambiente escolar, principalmente nas cenas do corredor e do refeitório. É como se ela conseguisse transportar o leitor para dentro de um corredor, para dentro da escola mesmo. Para mim ela foi muito feliz ao construir essas cenas porque ela realmente deu a impressão de estar no universo escolar. E por fim, embora Extraordinário seja aquele tipo de livro que ele pode ser lido por leitores de todas as idades, ele é especialmente voltado ao público infanto-juvenil, infantil, que é mais ou menos a faixa etária do August. E acredito que por conta disso ela tenha dividido os pontos de vista entre vários personagens, O August é o que mais narra, mas enfim, nós temos a visão e o sentimento dos outros personagens próximos a ele em relação a como é conviver com o August, como é ter essa primeira impressão dele, a primeira olhada pro rosto dele e como é que as coisas seguem a partir daí. E os capítulos também são curtos. Bom, e como eu comentei lá no Leituras do Mês, teve uma situação especial que me desagradou muito e o livro perdeu aquele muito bom que ele vinha tendo até então quando acontece essa situação. Mas eu quero deixar registrado aqui que em nenhum momento o Extraordinário ele foi um livro favorito para mim, um livro excelente. Talvez eu não tenha me sensibilizado tanto assim com o tema que a autora escolheu ou com o fato de ela colocar um personagem com uma deformidade facial. Talvez não tenha me tocado tanto quanto tocou outros leitores. Ele foi um livro muito bom, mas ele não chegou a ser um livro excelente ou favorito. Bom, a situação que me desagradou, ela tem um motivo, Existe uma cena ali que o August, ele é muito fã de Star Wars e em um determinado momento do livro, esse personagem que é o antagonista, que é como se fosse a criança vilã dessa história, ela faz um bullying, ela faz uma piada, uma brincadeira de mau gosto e aquilo incomoda muito o August. E a partir desse momento, a partir dessa situação que ele vive, dessa brincadeira, o August ele começa a se afastar das coisas de Star Wars. E foi isso que eu não gostei. É algo bem particular, porque é uma situação que me incomodou, porque pra mim
o caminho que ela deu em relação à paixão do August por Star Wars e o que ele começa a fazer depois dessa cena foi incoerente com toda a outra mensagem, né? Com toda a mensagem do livro no geral. Porque é muito difícil, claro, quando você gosta muito de alguma coisa e as pessoas fazem piadas e riem de você. Mas de maneira nenhuma eu acho que ela deveria colocar o August se afastando dessa paixão dele por Star Wars. Então, essa cena desencadeia uma decisão, o August ele vai tomar uma decisão e ele age em relação a isso. Um pouquinho mais pra frente ele vai tomar outra decisão e vai se livrar de mais uma parte das coisas que ele gosta de Star Wars, até que chega um momento que um determinado diálogo do livro, se não me engano é com a Olivia, que é a irmã do August, ele diz assim, eu já tenho, né, uma certa idade, eu tenho que me desapegar um pouco de certas coisas de crianças. Então, quando acontece esse diálogo, não foi exatamente nessas palavras, né, mas a mensagem do diálogo é essa. Foi nesse momento que o livro ele perdeu a razão pra mim, porque o August ele tem 10 anos. Primeiro que eu já acho errado ela colocar o personagem se afastando porque ele sofreu bullying. É difícil, todo mundo que passou por isso sabe como é, mas talvez se ela botasse o August, né, escrevesse o August conversando com a irmã, ou com os pais, ou com os amigos sobre isso, ela contornasse a situação. Porque de maneira nenhuma eu aceito o fato de que porque o August sofreu bullying, ele começou a abrir mão de expor uma paixão que ele sempre teve por Star Wars por conta dessa piada. Pra mim ela foi contra tudo aquilo que toda aquela mensagem que ela vinha trazendo no livro até então. Pra mim ela se contradisse nesse momento, né? Eu sou uma pessoa que acredito que nada deve fazer você se afastar das coisas que você gosta. Se os outros não concordam com o seu gosto, com a sua opinião, é o direito deles, mas isso não deve influenciar a sua vida. Quantas pessoas vocês conhecem que são fãs de Harry Potter e conheceram quando eram crianças e hoje são adultos e gostam da mesma forma? E isso para qualquer outra coisa, seja um filme, seja um jogo de videogame, seja uma roupa, seja um gibi, entende? Então foi isso que me desagradou muito, e principalmente quando chega nesse diálogo, porque o August ele tem 10 anos, então não tem motivo nenhum para se afastar dessas coisas, né, desses itens de Star Wars que ele gosta tanto. Então esse foi o ponto que realmente me decepcionou com o livro, tá? O muito bom e tudo isso que ele vinha tendo até então, pra mim, perdeu um pouco a razão quando acontece essa cena e o que desencadeia daí em diante. Como eu falei, isso é algo muito pessoal, porque isso é algo que eu acredito pra minha vida, né? Que a gente tem que conversar com as pessoas, os nossos irmãos, filhos, pra quem tem filhos, quando chegar o momento de ir à escola e que eles passarem por alguma situação como essa, que de jeito nenhum eles devem mudar quem eles são porque outra pessoa fez uma piada, ou fez bullying, fez uma brincadeira de mau gosto. Então, né, o livro perdeu um pouco do sentido dele pra mim daí em diante. Eu não sei se ficou muito claro, eu não sei se eu não falei muito rápido ou ficou muito confuso, mas quem ficou com algum tipo de dúvida é só me deixar aí nos comentários, e me deixem também nos comentários o que vocês acharam desse livro, o que vocês mais gostaram, ou se vocês não gostaram de alguma coisa. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar aí embaixo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos também conhecerem um instante da Ni. Eu vou deixar as redes sociais aqui que eu mais uso, mas no box de informações tem o link do blog e de todas as outras redes sociais em que eu estou, então quem tiver perfil e quiser adicionar, é só clicar aí embaixo e vai me encontrar nesse mundo da internet afora em vários lugares. É isso e até o próximo vídeo.